Os homens eram desencorajados a falar com as mulheres, até mesmo com suas próprias esposas. As mulheres geralmente faziam o trabalho dos escravos ou das crianças. As mulheres eram segregadas em casa, eram segregadas na sinagoga, eram segregadas no templo. Cristo rompeu com a cultura que mantinha as mulheres segregadas em silêncio. Os anjos vieram até as mulheres. As mulheres são as chamadas para ir e contar aos apóstolos. Pessoalmente, acho que ela é uma das maiores mulheres que já nasceram na Terra. Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson e estou muito feliz por poder falar sobre a Páscoa nesta Semana Santa. Vou me concentrar nas mulheres como testemunhas. Faço parte da equipe da Central das Escrituras. Estamos tentando edificar uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras restauradas e tornar as Escrituras mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis. Ao analisarmos esta maravilhosa semana de Páscoa e nos concentrarmos hoje nas maravilhosas mulheres como testemunhas ao longo do tempo, usarei como fontes inspiradoras da Bíblia algumas passagens de Mateus 21 a 27, Marcos 11 a 15, Lucas 19 a 24 e João 20 e 21. Como está a presença das mulheres nos evangelhos? Por que os autores se contradizem? Onde estão os registros das mulheres como testemunhas? Eu quero que voltemos um pouco na história, 2000 anos atrás, a uma época em que as mulheres não tinham permissão para falar em um tribunal, em que as mulheres não tinham permissão para falar nas comunidades judaicas farisaicas, alto o suficiente para que sua voz fosse ouvida na sala ao lado, onde seus maridos poderiam se divorciar delas. Os homens eram desencorajados a falar com as mulheres, até mesmo com suas próprias esposas nessa mesma comunidade farisaica. Portanto, é aqui a ideia de que Cristo está fazendo uma mudança drástica e permitindo que as mulheres viajem com ele, falem com ele e atuem como suas testemunhas. E até mesmo as mulheres são chamadas para ir e contar aos apóstolos o que está acontecendo. Essa é uma mudança enorme em relação à cultura daquela época. Portanto, a maioria das perguntas sobre a harmonização dos evangelhos é difícil, porque os autores estão falando de coisas diferentes. Eles estão se contradizendo, eles têm perspectivas diferentes. Como historiadora, é muito importante permitir que cada um dos 4 evangelhos fale por si só. E falarei um pouco sobre cada uma das 4 visões quando chegarmos à paixão de nosso Senhor, começando no Getsêmani. Mas antes disso, gostaria de falar sobre essas 12 discípulas. Temos 94 mulheres não nomeadas no Novo Testamento, mas há 12 discípulas nomeadas que viajaram com o Senhor nessa parte inicial de seu ministério. É claro que temos Maria, a mãe de Jesus, temos Maria de Magdala, temos Maria de Betânia, Maria, a esposa de Cleofas, Maria, a mãe de Tiago, e depois temos outra Maria, e depois temos Maria de Jerusalém, que é mencionada no livro de Atos, nessa parte inicial. Portanto, caso você não consiga se lembrar de todos os 12 nomes, lembre-se de que os 7 primeiros são todas Marias. E então as únicas que você precisa lembrar pelo nome são essas últimas. Marta de Betânia. Joana, a esposa de Cusa, Susana da Galileia. E logo no início, nas narrativas do nascimento, temos a sacerdotisa Isabel, casada com Zacarias, mãe de João Batista, e a profetisa Ana, que estava servindo no templo quando Cristo foi trazido aos 40 dias e fez a bela profecia de seu futuro discipulado. Essas 12 discípulas são nomes que eu acho que todos nós deveríamos aprender nesta Páscoa e que podemos ouvir suas vozes. O fato de seus nomes estarem registrados é fabuloso. Em um texto antigo, isso é realmente incomum tanto no mundo greco-romano quanto no mundo judaico. E todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se esforçam muito para incluir a história delas. E estou convencida de que eles estão seguindo o exemplo de nosso Salvador, que não apenas emancipou as mulheres, mas as capacitou. Ele pediu que elas aprendessem com ele. Ele disse: "Não quero que vocês sejam segregadas." E isso era a cultura da época. As mulheres eram segregadas em casa, eram segregadas na sinagoga, eram segregadas no templo. Cristo fez mudanças drásticas e todos os 4 evangelhos estão lembrando isso. E quando chegarmos às epístolas, lembrem-se de que a Igreja Apostólica vem de uma cultura diferente e está tentando aplicar os ensinamentos de Cristo. Mas às vezes, eles não fazem isso exatamente da mesma forma que Cristo, mas ainda são a Igreja Apostólica que está escrevendo e registrando suas histórias aqui nesta história da Páscoa.
Portanto, ao celebrarmos a Páscoa nesta semana, gostaria de começar lembrando a vocês e a mim de que Jesus se esforçou para ter as mulheres participando ao seu lado enquanto ensinava. Lucas descreve esse fato para nós. Lembre-se de que Lucas não é uma testemunha ocular. Ele é um gentio convertido. Ele é um companheiro de Paulo, o apóstolo, e escreve em seu evangelho e no livro de Atos dos Apóstolos que foi entrevistar relatos em primeira mão. Ele disse: "Eu não estava lá, mas fui e falei com as pessoas em primeira mão e estou registrando a história delas." E quando lemos no capítulo 8 de Lucas, os 3 primeiros versículos, atenção nesses 3. Diz aqui que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Agora, é extremamente importante para mim perceber que não apenas as mulheres estão viajando com Jesus, conforme Lucas, mas elas estão pagando por isso, o que significa que Herodes e Cusa estavam de acordo com isso, porque a esposa não teria acesso aos fundos que ele recebeu. Cusa ocupa um cargo extremamente importante com Herodes. Eles provavelmente estavam morando em Tiberíades, antiga cidade de Israel. Estavam vivendo no palácio de lá. Mas Joana recebeu permissão do marido para ir e viajar com o Senhor, e que também pudesse usar os fundos do marido para ajudar a cobrir o ministério do Senhor. Maria Madalena também veio de uma cidade muito rica. Esta cidade fica bem na fronteira ocidental do Mar da Galileia. E essa mulher obviamente tinha dinheiro. Quero mencioná-la em particular apenas por um momento. Começando com alguns dos papas. Maria era uma pessoa confusa. E dizem que ela era a mulher perversa que lavou os pés de Jesus no relato de Lucas. E também foi considerada uma prostituta. E eles difamaram completamente quem ela era. E alguns papas disseram mais tarde: "Essa não era Maria Madalena. Você nem sequer estava lendo as Escrituras. Vocês juntaram as pessoas completamente erradas aqui." Mas naquela época, a tradição era que Maria Madalena tivesse sido a santa das prostitutas. As prostitutas ficaram tão furiosas com o fato de Maria Madalena não ser mais chamada de prostituta que, mais tarde, o Papa a instituiu novamente como a santa das prostitutas. Portanto, há uma história horrível sobre essa mulher, essa nobre mulher que é a primeira testemunha do Senhor ressuscitado. Quero dizer, não olhem para coisas como a história católica e dos escolhidos que a difamaram, mas percebam, com base nas Escrituras, que Satanás estava trabalhando arduamente para impedir sua voz, porque ele sabia de seu papel na edificação do reino por Cristo e sabia de seu papel como a primeira testemunha do Senhor ressuscitado que viria, e por isso ela estava confusa. Mas, pessoalmente, acho que ela é uma das maiores mulheres que já nasceram na Terra. E não posso dizer que esses outros discípulos poderiam estar muito distantes. Joana também foi curada e viajou com o Senhor. Elas se sacrificaram enormemente e estiveram com o Senhor durante todo o caminho. Ouvimos falar delas na cruz e no sepulcro. Ouvimos falar dessas mulheres várias vezes e sinto que muitos dos autores se referem apenas às mulheres da Galileia. Mas, periodicamente, temos seus nomes, portanto, vamos honrá-las e respeitá-las nesta Páscoa, como aquelas que Cristo chamou para fazer uma mudança drástica na cultura de sua época. E também é muito singular que as mulheres tenham qualquer controle sobre o dinheiro. Por isso, presumimos que seus maridos e famílias estejam de acordo com isso e permitam que isso aconteça, porque na cultura, as mulheres não tinham permissão para fazer essas coisas. Mas agora vamos para a semana anterior à Páscoa, essa doce Semana Santa. O Evangelho de João é o único evangelho que nos dá uma descrição cronológica do ministério de Cristo. João é o único que mostra Cristo descendo para 3 Páscoas. Mateus, Marcos e Lucas dividem seus evangelhos geograficamente. Tudo o que acontece na Galileia é dito no início de seus evangelhos, e então tudo o que acontece em Jerusalém é como que telescopado no final de seus evangelhos, e é colocado aqui nesta última semana de sua vida.
Deste modo, João descreve a purificação do templo no início do ministério de Jesus, na primeira visita a Jerusalém, enquanto os outros 3 evangelhos abreviam tudo o que ele fez na última semana. Portanto, harmonizar esses evangelhos é um desafio, dado que suas teologias e estruturas são distintas. Por isso, recorro a João quando quero ver o momento da última semana do Senhor, e no capítulo de João, ele descreve cuidadosamente os eventos que levaram à crucificação. No Evangelho de João, antes da semana anterior à Páscoa, o Senhor estava vivendo na Pérea nos últimos 6 meses. Ele não esteve na Galiléia nem na Judéia durante esse período. Ele estava fora da nação por causa da falta de apoio que estava recebendo tanto do povo quanto dos líderes religiosos. Apesar disso, ele continuou seu ministério, ensinando e realizando milagres, preparando-se para o sacrifício final. O relato de João é único em seus detalhes e perspectiva, oferecendo uma compreensão mais profunda dos últimos dias antes da paixão. E lembrem-se, ele veio para curar Lázaro apenas algumas semanas antes disso, e agora ele está voltando, e Maria e Marta e os servos que estavam trabalhando com eles fizeram uma bela e grande festa em honra ao Senhor. E as pessoas vieram não apenas para ver o Senhor, mas também para ver Lázaro, que havia ressuscitado. E nós temos fariseus de Jerusalém que vieram para essa grande festa, e é um momento maravilhoso de celebração. E o Evangelho de João descreve que Maria e Marta não apenas lhe deram um banquete, mas no final do banquete, esses maravilhosos discípulos de Betânia prepararam uma unção especial para Jesus. E Maria, a irmã mais nova, como nos é dito em João, capítulo 2, versículo 2, uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço. Agora, nardo significa apenas nardo verdadeiro. É a coisa real, como a verdadeira Gucci ou algo assim. E o nardo vem do Himalaia, tem um cheiro amadeirado. O Evangelho de Mateus diz que a cabeça de Jesus foi ungida na casa de Simão, o leproso. A casa é mencionada como a casa de Marta, ou a casa de Simão, mas Marta não podia ser proprietária de imóveis naquela época. Portanto, presumimos que seu marido ou seu pai seja Simão, o leproso, e que ele não esteja morando lá naquele momento, mas a casa é dele, e os 3 irmãos estão morando lá juntos. Não sabemos de nenhum cônjuge dos 3 irmãos, mas naquela cultura, talvez todos fossem viúvos e viúvas. Duvido que todos eles ainda fossem adolescentes, pois as pessoas geralmente se casavam na adolescência, mas vamos nos certificar de que não confundimos essa unção. Mateus, Marcos e Lucas descrevem a situação de um lava-pés feito por uma mulher na casa de um fariseu. O fariseu não providenciou ninguém para lavar os pés de Jesus quando ele chegou e não tinha água para lavar os próprios pés. A pecadora entra sem ser convidada e chora sobre os pés de Jesus por causa de seus pecados, usando seus cabelos para enxugar as lágrimas. É importante destacar que esse relato se trata de uma situação diferente da narrada sobre Maria de Betânia. Na época, com as estradas romanas, os pés estavam constantemente sujos, machucados e feridos, o que tornava o ato de lavá-los uma tarefa repulsiva, realizada apenas por servos, mulheres e crianças. Todos eles pertenciam à mesma categoria inferior no âmbito socioeconômico da época. Você poderia lavar os próprios pés ou ordenar a esposa, filhos ou um servo para fazer isso, mas nunca faria isso para seu mestre, mesmo sendo discípulo. Aquela época considerava-se tarefa de escravos e as mulheres eram tratadas como tal. Essa unção de Maria precisa ser contextualizada. Todos tiveram seus pés lavados. Ao entrar numa sala, era apropriado lavar os próprios pés ou pedir a alguém que os lavasse. Isso é diferente. Não é apenas uma lavagem dos pés, é uma unção. Na versão King James, menciona-se uma libra de óleo. Naquela época, uma libra correspondia a 12 onças. Mas nos é dito que era muito caro. Dizem que o valor era de 300 denários. Ora, um denário é o trabalho de um dia para um trabalhador comum. Portanto, essa é a renda de quase um ano gasta nesse nardo extremamente caro. Mas quando ela é castigada nesse momento sagrado de ungir sua cabeça, como disse Mateus, ou seus pés, como disse João, ou talvez ambos, somos informados de que o Senhor a defende.
E o Senhor não apenas a defende contra seus apóstolos, especialmente Judas Iscariotes, que é o tesoureiro que queria roubá-la, mas provavelmente sabe, é ele quem a condena, o que é muito interessante. Vamos verificar se estamos sem pecado antes de condenar qualquer líder ou servo de Deus. Atirar a primeira pedra exige responsabilidade. Mas adoro a maneira como o Senhor a defende. Vou ler o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 8 e 9. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Sabe, o Senhor não está apenas profetizando sobre sua morte, mas também está profetizando que esse relato precisa ser incluído nas Escrituras. Esse é um dos nossos primeiros testemunhos da Páscoa, que talvez Maria de Betânia não tenha entendido que o Senhor morreria e voltaria à vida como o Messias. Mas ela teve o impulso de fazer um enorme sacrifício financeiro e usar esse ambiente público como um exemplo de sua servidão a ele. E quando penso em mim como discípula de Jesus Cristo, fico imaginando o que posso fazer nesta Páscoa para servi-lo. De quem posso lavar os pés simbolicamente? Quais das coisas que o Senhor me pediu eu posso fazer? Posso assumir o papel de serva e fazer isso à medida que avançamos na Semana Santa? João nos conta cuidadosamente, dia após dia, as coisas que aconteceram. Portanto, vou me concentrar no relato de João, que afirma que no domingo de manhã eles saíram de Betânia e subiram até o topo do Monte das Oliveiras. De lá, tiveram uma vista panorâmica da bela cidade de Jerusalém e do templo brilhante. Sabe, Herodes está trabalhando nesse templo. Bem, Herodes já morreu. Seu filho diz que agora está trabalhando no templo há décadas, e eles estão cobrindo a bela pedra branca com ouro, e ela brilha à luz do sol. E esse é um dia de início de primavera. Sabemos que a Páscoa é no início da primavera. Então o sol está brilhando e Jesus está no topo do Monte das Oliveiras, com vista para o templo. Ele faz algumas profecias ali antes de sua entrada triunfal naquele domingo, e na segunda e na terça-feira lemos sobre Jesus ensinando no templo. Agora, em alguma harmonia dos evangelhos, a fim de manter Jesus morrendo em uma sexta-feira, eles dizem que na quarta-feira nada aconteceu, mas estão entendendo mal o tempo do evangelho de João. É muito importante perceber que é quarta-feira no evangelho de João, quando eles estão se preparando para a última ceia. Agora João diz que é o dia anterior à Páscoa. Não é uma festa de Páscoa porque João quer ter certeza de que todos percebam que Jesus é o Cordeiro Pascal e que enquanto os cordeiros estão sendo abatidos no altar, Jesus está sendo abatido no Calvário. Assim, naquela noite, a prisão e o julgamento, a crucificação na quinta-feira e o sepultamento na quinta-feira, antes do início da Páscoa, ao pôr do sol. E então a Páscoa é na sexta-feira e o corpo de Jesus está no túmulo. E assim, com esse tempo no Evangelho de João, temos o corpo de Cristo no túmulo por 3 dias e 3 noites. Parte da quinta-feira, toda a quinta-feira à noite, toda a sexta-feira à noite, todo o sábado, sábado à noite, e no domingo de manhã, Cristo ressuscitou antes do nascer do sol. Assim conseguiríamos ter 3 dias e 3 noites usando o tempo de João. Entretanto, a tradição sempre sustentou que é na Sexta-feira Santa que Cristo é colocado no túmulo. A razão pela qual isso ocorre é o mal entendido sobre o sábado. Diz-se que eles têm de sair do sepulcro porque é sábado e que devem permanecer fora do sepulcro até o fim do sábado. Mas no mundo judaico, todo dia santo é um sábado. Portanto, temos um sábado, onde temos os tempos da Páscoa e do Pentecostes, e a festa dos tabernáculos e o dia da expiação. Todos esses são sábados, assim como o 7º dia da semana, e eu estive em Jerusalém para uma Páscoa em que tivemos um sábado duplo. A Páscoa começava na quinta-feira à noite e o sábado começava na sexta-feira à noite. O dia começava ao pôr do sol no calendário judaico porque, quando a criação do mundo começou, havia trevas antes da luz. Portanto, as noites davam início ao dia. Mas voltemos a essa Semana Santa e na segunda e na terça-feira ficamos sabendo que o Senhor está pregando no templo.
Jesus sempre ensinou no pátio das mulheres, mesmo quando ainda era uma criança de 12 anos. Lembre-se de que no livro de Lucas, capítulo 2, ele está ensinando e seus pais o deixam para trás. Ele está no pátio das mulheres. Era lá que ocorria toda a discussão. Na época de Salomão, esse pátio era chamado de Pátio das Mulheres porque era o último lugar onde as mulheres podiam ir. Elas não podiam entrar no pátio de Israel, que era apenas para os homens, ou no pátio dos sacerdotes, que era onde os levitas e os sacerdotes ministravam sobre o altar, ou no santuário, que era dividido em Santo dos Santos e Lugar Santo. Mas na época do Templo de Salomão, eles ainda o chamavam de Pátio das Mulheres, mas as mulheres ficavam isoladas em um canto. Era perto do tesouro. E durante esses 2 dias de conversa e pregação no templo, você se lembra que Jesus menciona coisas que aconteceram no tesouro. É sobre a viúva e o poder da viúva no tesouro. Portanto, sabemos que as mulheres puderam ouvi-lo falar porque ele as estava observando e falando sobre isso. Assim, a maioria dos ouvintes de Jesus eram homens. As mulheres são segregadas em um canto. Há 8 portas que entram nesse pátio sagrado a partir do pátio dos gentios. No entanto, apenas uma porta era para as mulheres. E essa levava diretamente para esse canto onde elas eram segregadas. As outras portas eram todas para os homens. Na quarta-feira, os 3 evangelhos nos dizem que é preciso haver uma preparação para a última ceia. Agora, os 2 evangelhos citam a Páscoa e João cita a ceia. Qual delas é a mais importante? É a preparação para a Páscoa. É o momento em que os israelitas se lembram da destruição dos anciãos no Egito, da 10ª praga de Moisés, que veio para matar todos os primogênitos, e as casas que tinham o sangue do cordeiro, esse cordeiro de 1 ano, perfeito e imaculado, que foi morto ao pôr do sol, para que eles pudessem pintar o sangue na ombreira da porta. Puderam guardar e proteger os israelitas naquela casa do anjo destruidor, que passou sobre os egípcios naquela noite, permitindo que eles deixassem o Egito. Tudo isso simbolizava o próprio evento da Páscoa. Todo o período egípcio simboliza o Messias prometido. Era previsto o nascimento, vida, morte e ressurreição do Messias. A Páscoa é celebrada desde então, embora não com a mesma frequência durante a época do Segundo Templo. Durante esse período, a Páscoa era realizada todas as primaveras, de forma religiosa, enquanto buscavam seguir esses ensinamentos. Assim, os apóstolos perguntam onde eles devem se preparar. Eles estavam dormindo fora, no Monte das Oliveiras e também em Betânia. Os evangelhos diferem sobre os locais onde eles dormiram durante essa Semana Santa. Mas, nessa noite, foi-lhes dito que fossem se preparar em um quarto superior. Vamos falar um pouco sobre a população de Jerusalém para definir o cenário de como seria difícil encontrar um lugar para comer. Normalmente, havia uma população de 20 a 25 mil pessoas em Jerusalém. Agora, há uma pequena diversidade, com 5 mil em cada extremidade. Durante as festas de peregrinação, que ocorriam 3 vezes ao ano, Páscoa na primavera, Pentecostes 50 dias depois e Festa dos Tabernáculos no outono, as pessoas vinham adorar em Jerusalém. Nessas ocasiões, a população simplesmente explodia. Agora, Joséfo, o historiador, diz que eles contaram quantos cordeiros estavam sendo mortos na Páscoa. E o número chegou a 10 pessoas comendo cada cordeiro, que era o número dado pelo livro do Êxodo. Ou seja, mais de 2 milhões de pessoas entrando em uma cidade de apenas 20 mil habitantes. Portanto, esse lugar está lotado. Cada esquina, cada rua, cada encosta está repleta de pessoas, seja em tendas ou, você sabe, é enorme. E acho que essa é uma das razões pelas quais um relato diz que Jesus passou a noite em Betânia. Portanto, a ideia de que os apóstolos estão perguntando ao Senhor onde devemos ir para nos preparar faz muito sentido. E o texto diz que eles vão para um catalama. Eles encontram uma casa alugada que tem um andar superior e muitas casas nessa época eram pequenas. Você podia comer no telhado, morar no telhado na primavera e no verão. Mas esta é uma pousada alugada, e estou fascinada com a palavra catalama em grego. É a mesma palavra usada quando Jesus nasce e eles estão procurando um alojamento e não conseguem encontrá-lo. E aqui, novamente, é no final de sua vida.
Portanto, no início de sua vida, Jesus fica em um local alugado. Ele está no estábulo, provavelmente em uma caverna de calcário. E agora, no final de sua vida, sua última ceia também é em um lugar alugado. A mesma palavra é usada, e nos é dito que as coisas estavam prontas. Presumo que isso signifique que havia tapetes no chão, travesseiros e uma mesa baixa, mas há muito trabalho nos bastidores que precisa ser feito antes de uma refeição. Lembre-se de que é preciso sair e matar a galinha, ou matar o cordeiro, ou preparar as lentilhas e fazer o pão, e isso começa com a moagem do trigo. Sabe, é uma produção enorme para fazer esse pão sem fermento, sem falar no restante da refeição. Portanto, gostaria de seguir o exemplo de Kent Brown, que disse que as mulheres estão lá, elas estão presentes. Você pode ver evidências disso no texto. Se você olhar com atenção, são as mulheres que estão fazendo essa preparação. Elas estavam viajando com o Senhor. Na verdade, elas estão hospedadas no cenáculo. Elas sabem exatamente onde os apóstolos estão quando voltam. E a única razão pela qual os homens talvez durmam do lado de fora, no Monte das Oliveiras, é porque as mulheres, não apenas essas 12 discípulas, mas talvez outras mulheres da Galileia que estejam lá. E presumo que algumas das mulheres, como Maria e Marta, ficaram em sua casa em Betânia. Mas outros discípulos da Galileia, que são mulheres, também estão lá ajudando nessa preparação. Acho que é um pouco como os elfos domésticos em Harry Potter. Não sabemos que eles estão fazendo todo o trabalho nos bastidores. É assim que acontece nos evangelhos. Mas na leitura atenta, o texto mostra que eles estão cientes. Isso significa que eles teriam ouvido o Senhor, que disse: "Porém eu entre vós sou como aquele que serve." Isso está em Lucas 22, 27. Mas durante todo o ministério de Jesus, ele assumiu o papel de servo. Ele faz o trabalho de um servo. Bem, anteriormente mencionei que mulheres frequentemente faziam o trabalho de escravas ou crianças. Em vários escritos da época, seja na Mishnah, em Filo ou mesmo nos escritos greco-romanos, escravos, mulheres e crianças são sempre referidos em conjunto. A palavra escravos significava servo ou serviçal. E em todo o Império Romano, temos esse período socioeconômico que existia não apenas no mundo deles, mas também no mundo judaico, onde 1/3 da população vivia em servidão e metade das grandes cidades, até mesmo Jerusalém, metade da população vivia em servidão. Agora é mais como um servo contratado. Não é necessariamente o mundo de toda a escravidão que conhecemos nos Estados Unidos ou no continente americano. Que é uma parte trágica de nossa história. Mas a escravidão nessa época, você poderia se vender como escravo. Você podia vender sua esposa e seus filhos como escravos. Se você estivesse passando por um ano difícil, em vez de ficar sem teto, você simplesmente se vendia como escravo. Mas também havia servos que faziam coisas como ensinar e curar. Se você não fosse proprietário de terras, poderia ser servo de alguém que fosse. E vemos essa relação mestre-professor não apenas saturando o mundo judaico, mas também no mundo mestre-professor e discípulo, e um mestre-professor. Os discípulos podiam atuar como servos para ele. Eles podiam entrar e ajudá-lo a comer, vestir-se, pentear o cabelo, escovar a barba e fazer as coisas que um servo faria se quisesse passar mais tempo com seu mestre. Portanto, é absolutamente imperativo entender isso antes da última ceia. Quando João introduz o lava-pés no capítulo 13, versículos de 3 a 10, esse não era o trabalho do mestre de cerimônias. E é por isso que Pedro enlouquece e diz: "Nunca, nunca me lavareis os pés." Não, esse era o trabalho de um escravo, de uma criança, de uma mulher. E, no entanto, como Cristo faz com frequência, ele vira a pirâmide socioeconômica deles de cabeça para baixo. Ele diz: "Eu sou um servo. Aquele que é o menor será o maior. Aquele que for o maior fará o trabalho do menor." Jesus não se livra da servidão. Porque quer ensinar aos mestres como servir. Ele diz: "Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Pois se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros." João 13, versículos 13 e 14. Os judeus da época estavam esperando um Messias conquistador, e presumo que os discípulos também estavam, tanto os homens quanto as mulheres. Mas isso porque eles não perceberam que todas aquelas passagens sobre o servo sofredor em Isaías,
aquele que teria as costas maculadas, que teria a barba arrancada, aquele que é desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado o sofrimento. Aquele que dele era o nosso rosto. Eles não perceberam que Isaías 49, 50, 52 e 53 estavam falando sobre nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Messias. E assim, quando Cristo assumiu o papel de servo naquela última noite, veremos a fruição, veremos a concretização do fato de ele ser o servo sofredor à medida que a noite avança. Mas antes de ser açoitado, julgado e crucificado, ele introduz um novo simbolismo para o pão sem fermento e o vinho. Ele pede aos discípulos que estão reunidos naquela noite que comam o pão ázimo com uma nova imagem. Agora, nas tradições judaicas da Páscoa, os pães ázimos são usados por uma semana, pois ao saírem do Egito, os israelitas não puderam fermentar o pão. E eles partem o pão, e geralmente, na tradição moderna dos últimos séculos, eles escondem uma porção dessa matzá quebrada. A criança que a encontra recebe a esperança de que encontrará o Messias em sua geração. Mas quando Jesus parte o pão, ele não o esconde. Ele o segura e diz: "Este é o meu corpo." Isso está em todos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não inclui o sacramento aqui. Acho que João apresenta os mesmos símbolos anteriormente em sua missão na Galileia, em João, capítulos 5 e 6. É interessante que no relato de Lucas, capítulo 22, ele descreve que após o término da ceia, o Salvador semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: "Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós." O cálice após a ceia é chamado de cálice da redenção. E hoje em dia temos essa maravilhosa tradição de o pai, o patriarca ou o dono da casa dar um sermão sobre a redenção. Hoje em dia, geralmente é uma redenção política. Mas inicialmente essa era a redenção de Israel. Essa é a redenção da escravidão. E nosso Salvador agora faz um belo sermão sobre a importância de sua vida e de sua missão como redentor do pecado. E ao tomarmos o sacramento a cada semana, podemos nos lembrar dessas coisas da última ceia. Nosso Salvador vai ao Getsemane e não temos registro da presença de nenhuma mulher. Mas como estamos na Páscoa, gostaria apenas de abordar alguns pontos. Em Getsemane, antigas oliveiras cresceram no Monte das Oliveiras antes de serem cortadas durante o Império Otomano. Árvores foram usadas para a cobrança de impostos em diferentes períodos. Mas na época do Senhor, o local estava repleto de belas oliveiras e uma prensa de olivas bem ali. E o Senhor escolheu ir a essa prensa de olivas. Simbolicamente, isso é muito significativo porque ele é o ungido. Essa é a palavra Messias, o ungido. Em grego significa o Cristo. Mas como o ungido, ele fornecerá a unção não apenas como ungido pelo Pai, mas também fornecerá uma unção para nós. E o azeite de oliva que é esmagado, as sementes são esmagadas com essas prensas pesadas várias vezes, mais pesos adicionados, mais esmagamento. Esse é um belo símbolo do que acontece com nosso Salvador durante o período de seu sofrimento no Getsemane. Ele bebe do cálice amargo. O vinho geralmente não é amargo porque você pressiona suavemente a uva, mas se você pressionar a uva com força e quebrar as sementes, ele se tornará amargo. E ele não está apenas passando por uma unção em que pode compartilhar seu óleo com aqueles que querem se tornar como ele, mas também está tendo que beber o cálice amargo. Marcos e Mateus descrevem um Deus muito humano. Vou ler Marcos capítulo 14, versículos 34 até o 36. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Sabe, ele está implorando ao Pai como um garotinho.
E Mateus é semelhante, ele cai no chão, mas o relato de Lucas é muito diferente. Lucas é um grego convertido. Ele não mostra o sofrimento humano. Ele mostra Cristo passando por uma dor excruciante. E um anjo chega. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Portanto, no relato de Lucas, ele está sofrendo. Ele ora e o Senhor Deus envia um anjo até ele e o anjo o fortalece. Não há queda no chão. E no Evangelho de João, não há sofrimento algum. A oração de intercessão em João é quando ele suplica ao Pai que seus 12 apóstolos possam ser um com ele. Que eles possam receber o perdão de seus pecados por meio do Salvador. Vejo que João, em vez de nos dar uma descrição do sofrimento, ele nos dá uma descrição da oração. Que por meio do sofrimento do Getsemane e da unção que pode vir do ungido, podemos nos tornar um com ele. Essa é uma poderosa compreensão de João 17, e a mensagem é a ler na luz disso. Essa é a obra que acontecerá por meio do grande sacrifício expiatório. E somos abençoados na restauração, especialmente este ano, ao estudarmos doutrina e convênios, por termos o único relato em primeira mão da expiação de Jesus Cristo na seção 19 de Doutrina e Convênios, onde ele descreve no versículo 18 seu sofrimento no Getsemane. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse, tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. A próxima mulher de quem ouvimos falar, porém, está no palácio de Caifás. Ela é uma criada do sumo sacerdote. E a criada vê Pedro lá. E se aproxima de Pedro. Em Marcos 14:69 diz: E vendo Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. Cada um dos 4 evangelhos descreve esse relato de forma um pouco diferente. Alguns têm 2, outros têm 3, mas sempre apresentam uma mulher como uma das pessoas que estão enfrentando Pedro. Todos temos momentos de fraqueza e podemos nos arrepender. Não caiam na armadilha que muitos fizeram ao longo da história, achando que Pedro foi ordenado pelo Senhor a negá-lo. Isso vem da ideia de que Pedro tinha de ser inerrante. Isso não está nas Escrituras, vem de fontes apócrifas que estão erradas. E elas foram levadas até mesmo para a história de nossa fé, mas elas não são precisas. Essa é a literatura apócrifa. Essa história foi incluída para que todos nós percebamos que precisamos ser cuidadosos. Ao continuarmos a história da paixão de nosso Salvador, a próxima vez que as mulheres estão presentes é quando Jesus caminha da condenação de Pilatos até onde será crucificado. Ele talvez esteja carregando a viga da cruz. Ele ficou tão enfraquecido pelos açoites que outra pessoa teve de ajudá-lo a carregá-la. Mas a coluna principal da crucificação já estava no chão, do lado de fora da estrada principal. E apenas a viga da cruz é o que está sendo carregado pelas ruas. E enquanto ele passava por esse momento extremamente excruciante após o flagelo, ele percebe as mulheres que estão assistindo chorando. E ele diz em Lucas 23, versículos 27 a 28. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. O Salvador as vê, reconhece-as e diz, entre outras coisas: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. É claro que o Senhor sabe o que está por vir. E na crucificação, as únicas pessoas que são seus seguidores e que estão lá são as mulheres e o discípulo amado. Mateus, Marcos, Lucas e João falam das mulheres presentes. Algumas estão longe, outras próximas o suficiente para conversar com o Senhor. Cada evangelho cita mulheres distintas, mas os 4 mencionam Maria Madalena. Isso é incrível. 2 deles incluem Maria, mãe de Tiago e Josué. Um deles, Mateus, inclui Maria, mãe dos filhos de Zebedeu. Lembre-se que os filhos de Zebedeu são Tiago e João,
o apóstolo que chamamos de apóstolo amado e o primeiro mártir entre os apóstolos, Tiago, não o autor do Evangelho de Tiago. A mãe desses dois importantes apóstolos é Salomé, mencionada nos evangelhos de Lucas e Mateus. Ela só é citada por meio de seu marido em Lucas, mas no túmulo mais nomes são mencionados. E João inclui uma Maria diferente, outra Maria, a esposa de Cleofas. E a mãe de Jesus está lá, e a tia de Jesus está lá. E nos é dito que sua mãe estava perto o suficiente para uma conversa quando Jesus, portanto, viu sua mãe e o discípulo que ele amava. Às vezes o chamamos de João, o amado, mas o nome de João nunca é mencionado em seu evangelho e nem o nome de sua mãe. Ele sempre se refere a ela como mulher. E aqui novamente, nos versículos 26 e 27, ele a chama de mulher. Eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a tomou para si. Agora você, como eu, pode se perguntar por que outros filhos não cuidam de Maria? Por que acontece assim? Bem, note que não há mais ninguém lá. Esse é um momento muito perigoso. José já deve ter falecido. Nunca ouvimos falar dele durante o ministério. E sabemos que os outros filhos de Maria, ela tinha pelo menos 7 filhos, foram informados tanto no relato de Marcos quanto no de Mateus. Eles não acreditam. João diz que seus irmãos não são crentes até depois da ressurreição. Assim, Maria será cuidada por alguém que acredita. Há outra coisa interessante sobre esse relacionamento. Os filhos de Zebedeu, chamados Tiago e João, podem ser a pessoa chamada Salomé, que está lá porque se alinha à lista das mulheres no túmulo, mais tarde, como a irmã de Jesus. As mulheres estavam suficientemente próximas para estarem todas presentes quando Jesus disse: "Está consumado." Sua cabeça se inclinou e ele expirou. Elas teriam estado lá para ver a lança perfurando seu lado, para garantir que ele estava morto às 3 horas da tarde, bem na hora em que os cordeiros estavam sendo abatidos no altar do templo. Esse símbolo é muito significativo para mim porque Paulo descreve Jesus como o segundo Adão, o segundo criado por Deus. O primeiro Adão foi criado por Deus, e o segundo Adão foi criado por Deus, e o lado do primeiro Adão foi aberto para que Eva fosse criada. E o lado do segundo Adão foi aberto para que todos os filhos de Deus tivessem a imortalidade e para que aqueles que escolhessem se arrepender tivessem a vida eterna. O Evangelho de Lucas nos diz que as mulheres estavam lá, vindas da Galileia, quando Cristo foi retirado da cruz. José de Arimateia foi a Pilatos e obteve permissão para retirar o corpo. Ele é membro do Sinédrio e Nicodemos, seu parceiro no Sinédrio, trouxe 100 libras de unguento e lençóis, e ele também está lá com seus servos, e as mulheres seguem esses homens e seus servos até um jardim próximo ao Gólgota, onde o sepulcro de José de Arimateia foi esculpido provavelmente em uma rocha. E é lá que eles colocam o corpo. As mulheres veem onde ele foi colocado de acordo com os evangelhos. Lucas diz que as mulheres tiveram de voltar e prepararam especiarias e ungüentos e descansaram no sábado, de acordo com o mandamento. No ano passado, mencionei no Novo Testamento que o sábado era o dia de descanso, além dos ensinamentos do Velho Testamento. Entre a época da Babilônia e a vinda de Cristo, 10.000 leis orais foram desenvolvidas pelas tradições rabínicas farisaicas. E essas leis orais incluíam o que se podia e o que não se podia fazer no sábado. E uma das coisas que não se podia fazer no sábado era preparar um corpo para o sepultamento. Mas você podia preparar os ungüentos, as especiarias, os óleos. E foi isso que as mulheres fizeram durante esse período de espera. Durante aqueles 3 dias e 3 noites em que o corpo estava no sepulcro, as mulheres prepararam essas coisas. E enquanto ainda estava escuro, aquelas mulheres corajosas refizeram seus passos. Elas percorreram as pequenas e sinuosas estradas de paralelepípedos dentro da cidade antiga. Elas saíram da cidade antiga, chegaram à estrada principal, tiveram de passar pela área, provavelmente sentiram o cheiro e a sensação. Elas provavelmente podiam cheirar e sentir o aroma e ter todas as lembranças do que aconteceu lá no Gólgota enquanto voltavam para o jardim. E quando chegaram ao jardim, começaram a experimentar milagres. Eles estavam assustados. Havia um grupo inteiro deles, mas eles sentiram um terremoto enquanto estavam lá. O terremoto é forte o suficiente para que um anjo do Senhor venha e empurre a pedra para trás. Milagres ocorrem no tempo adequado. Este é um exemplo.
O anjo do Senhor chega. Há testemunhas lá. O anjo diz às mulheres: "O ele não está aqui, pois ressuscitou. Como ele disse, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide depressa e dizei aos seus discípulos." Isso está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, a palavra discípulo é paralela à palavra apóstolo. Os apóstolos são sempre, os 12 são sempre chamados de discípulos, com exceção de uma única vez no Evangelho de Mateus, onde todos são citados pelos nomes, mas ele ressuscitou dos mortos. As mulheres agora são testemunhas oculares e o Evangelho de Marcos diz: "Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro." Isso é significativo, porque o Evangelho de Pedro, de acordo com os primeiros cristãos, foi na verdade registrado por Marcos. Marcos é o escriba de Pedro. Portanto, aqui diz: "Ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia e vós o vereis." E nos é dito mais tarde no livro de Atos que centenas de pessoas puderam vê-lo. E no texto de Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que 500 viram o Senhor. Essas mulheres também viram o Senhor. No túmulo vazio, temos outra lista de mulheres. Maria Madalena e as outras mulheres estão em Mateus. Marcos descreve Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago e Salomão. Essa é a pessoa que estou sugerindo que pode ser a tia do Senhor. Em Lucas temos Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana. Essa é a esposa de Cusa sobre a qual falamos antes, e outras mulheres da Galileia. E João só fala de uma. Isso é apenas com Maria Madalena. Ele não descreve essa primeira visita em que lhes é dito para irem depressa. Agora, é interessante ver como a interpretação deles foi recebida pelos apóstolos. Então, elas voltaram correndo para lhes contar, e Marcos diz que as mulheres fugiram e tremeram. Ficaram maravilhadas, mas não disseram nada a ninguém, a nenhum homem, porque estavam com medo. Portanto, Marcos diz que as mulheres não disseram nada. Lucas diz: "Voltaram do sepulcro e contaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. Portanto, temos mais do que apenas os 11 homens na sala. Há outras pessoas lá também, provavelmente incluindo mulheres. E as palavras deles lhes pareciam como contos de fadas, e eles não acreditavam nelas." Marcos diz que as mulheres não falaram nada. No entanto, Lucas entrevistou as testemunhas oculares e afirma que ninguém acredita nelas. 2 discípulos querem ver com seus próprios olhos. Então João, o amado, e Pedro fizeram uma corrida a pé. E João ultrapassa Pedro e eles chegam. E em João capítulo 20 está escrito que eles viram as roupas de linho estendidas ali. E no versículo 10, os discípulos foram novamente para suas casas. Então, eles voltaram para o cenáculo ou para onde quer que estivessem reunidos, sem ver os anjos. Os anjos foram até as mulheres. Mas o nosso Salvador, ele não foi até Pedro e João. Ele esperou até que Maria estivesse lá sozinha. E de acordo com o capítulo 20 de João, Jesus disse a Maria: "Por que choras? Quem buscas?" Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: "Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei." Ele responde: "Preciso ir ao meu pai, não me detenha." Agora, nas traduções em inglês, às vezes se diz que você tem outras ideias, mas a palavra deter também é usada em grego. Mas no Evangelho de Mateus, diz que quando as mulheres estão voltando, Jesus aparece para elas. Ele lhes diz: "Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos." Portanto, elas receberam não apenas o chamado dos apóstolos, mas também do próprio Salvador, de acordo com Mateus 28, versículo 10, quando Maria Madalena volta e diz aos discípulos que ela realmente viu o Senhor ressuscitado e que ele falou essas coisas, ouvimos sua voz como testemunha. As mulheres são registradas. Elas são mencionadas tanto na cruz quanto no túmulo. E não importa se Salomé é ou não tia de Jesus, se João, o amado, e Tiago são ou não primos de primeiro grau de Jesus. O que importa é que Cristo chamou seus discípulos, seus homens e mulheres, para darem testemunho. E Cristo rompeu com a terrível bagagem da cultura que mantinha as mulheres segregadas e silenciadas. E no cristianismo, as mulheres são chamadas a dar testemunho do Cristo vivo. E eu acrescentarei meu testemunho ao testemunho de Maria Madalena e dessas grandes mulheres, que eu acredito que Jesus ressuscitou. Acredito por meio dos sussurros do Espírito que ocorreram em meu coração, que Ele é o Messias, que Ele é o grande Redentor, que Ele é meu Salvador e que sofreu por meus pecados. E deixo isso com vocês nesta semana de Páscoa, em nome de Jesus Cristo. Amém.